Olá, amado irmão, olá, amada irmã. Que a paz de Jesus e o amor de Maria seja no seu coração. Que bom estar com você aqui nesse dia para partilhar o pão da palavra, né? O evangelho de hoje que está em Mateus, capítulo 14, do versículo 13 ao versículo 21. Você possa pegar a sua palavra e acompanhar comigo hoje o que o Senhor tem a nos dizer. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Essa notícia, Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto, mas o povo soube e a multidão das cidades o seguiu a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão por ela e curou seus doentes. Caía a tarde, agrupados em volta dele, os discípulos disseram-lhe: esse lugar é deserto e a hora avançada. Despede essa gente para que vá comprar víveres na aldeia. Jesus, porém, respondeu: não é necessário, dai-lhe vós mesmo de comer. Mas disseram-lhes: nós não temos aqui mais que 5 pães e 2 peixes. Trazei-nos, disse-lhe ele. Mandou então a multidão assentar-se na relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e elevando os olhos ao céu, abençoou-os. Partindo em seguida os pães, deu aos seus discípulos, que os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Ora, os convivas foram aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós temos aqui a primeira multiplicação dos pães. Nesse momento, nós vemos o povo que segue Jesus, que buscava Jesus. A palavra fala que Jesus, ele busca se afastar, buscar um lugar deserto, como ele gostava de se colocar em oração para conversar com o Pai. Mas o povo sedento da palavra, sedento de conhecimento, reconhecendo Jesus como Salvador, como aquele que era seu tudo, eles vão atrás de Jesus, eles têm esse anseio de buscar Jesus. E aí, à tarde caindo, os apóstolos disseram a Jesus: olha, está tarde, aqui não tem onde eles comerem. Despede a multidão, eles falam. Mas Jesus disse: não, dai vós mesmos de comer. Jesus traz essa lição, meus irmãos, nessa palavra, nessa resposta para eles. Dai vós mesmos de comer. Possamos fazer o que está ao nosso alcance. A palavra fala que Jesus teve compaixão daquele povo que o buscou, daquele povo que buscou estar com o Senhor, com o seu Salvador. Jesus, ele tem compaixão e ele sabe das nossas necessidades, mas ao mesmo tempo nós devemos entender esse envio, essa ordem que Jesus nos dá de dar a vós mesmo de comer. Precisamos, meus irmãos, olhar de forma diferente para aqueles que estão necessitados, para aqueles que precisam de nós, tanto com a ajuda material, mas também com a ajuda espiritual. Quantas vezes nós nos negamos a ajudar aquele que está padecendo, aquele que precisa de uma palavra, aquele que precisa de um alimento? É mais fácil fecharmos os nossos olhos, mudarmos de calçada para ignorar essa realidade que está à nossa volta. Mas Jesus, a palavra nos fala que Jesus teve compaixão, e como aquele que nos ensina, como mestre, como nosso pastor, nós devemos seguir os ensinamentos de Jesus e buscar quebrar o nosso coração, que muitas vezes é endurecido, porque talvez em algum momento não usaram dessa compaixão para comigo, com você. E aí nosso coração se endureceu. E por isso nós somos chamados a quebrar o nosso coração,
e voltar a essa intimidade, voltar a esse amor, de olhar para o outro, aquele que precisa de mim e eu posso ajudar. Às vezes a gente se vê, não, eu só vou ajudar se eu tiver muito, mas o pouco com Deus é muito. Entenda, meu irmão, que Deus sabe da nossa necessidade, Ele sabe da minha, da sua necessidade. E precisamos buscá-lo para que a graça do Senhor aconteça. E veja quão grande foi o milagre naquele dia. Porque a palavra diz que foi mais de 5.000 homens que foram alimentados, sem contar as mulheres e as crianças. Dai-vos vós mesmos de comer. Anda! Vamos àquele que precisa, aquele que está gritando por socorro, porque são muitos, principalmente nessa época. Em meio a essa pandemia, precisamos ajudar aqueles que estão clamando por ajuda. Esse é o nosso chamado, é o que Jesus nos ensinou: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Que possamos assumir esse chamado, assumir esse envio e ir ao encontro daquele que precisa. Meu amado irmão, que possamos pedir essa graça. Vem, Espírito Santo de Deus, vem no meu coração, na minha vida. Vem com tua ação, com teu fogo abrasador. Vem quebrar essa pedra que se formou, esse gelo, para que eu possa olhar para o meu irmão com um olhar de amor, de caridade, para que eu possa ajudar, para que eu possa ir ao encontro dele. Que quebre todas as correntes, todas as amarras do medo, para que eu possa ir ao encontro daquele que precisa. Amém. Meu irmão, que graça essa palavra nesse dia, e que possamos levar essa palavra todos os dias, durante toda a nossa semana. Você que não segue a comunidade Adorai, eu convido a você, venha nos seguir nas redes sociais, no Instagram, também no YouTube. Isso mesmo, no YouTube nós temos uma programação. Segunda-feira temos missa, então que você possa nos acompanhar. Segunda no Adoremos, na sexta-feira, e também missa aos domingos às 11 horas da manhã. Convido você também a acessar, você que não conhece, o nosso site www.ccadorai.com. Entre lá, ajude a comunidade, né, fazendo sua doação. Nós precisamos da sua ajuda para continuar toda a obra, tudo que o Senhor tem nos chamado a fazer e ajudar aqueles que precisam. Amém? Desejo a você uma semana abençoada, que a luz da palavra do Evangelho possa iluminar todos os seus caminhos. Estamos unidos e vamos permanecer sempre unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.